Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo neste dia abençoado que o Senhor nos deu para que possamos adorá-lo e buscá-lo cada dia mais, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Bom, fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a guerra espiritual e as armas do crente, que está relacionada à nossa última lição do segundo trimestre do ano de 2020. E o que seria essa guerra espiritual? Bom, quando nós lemos no Antigo Testamento, tomamos conhecimento de que já existe uma guerra espiritual. Porém, não entendemos o alcance dela até chegarmos no Novo Testamento. Aqui e ali temos vislumbre do que acontece, mas só quando nós começamos realmente ler o Novo Testamento, os evangelhos e posteriormente todos os livros que compõem o Novo Testamento, é que entendemos melhor sobre essa guerra espiritual. Bom, Jesus escolheu 12 apóstolos, conhecidos como apóstolo do Cordeiro, e o Espírito Santo escolheu apenas um, conhecido como o apóstolo dos gentios, que a Bíblia nos apresenta ele como Paulo de Tarso. Bom, o zelo, a busca, a dedicação constante de Paulo às coisas do Espírito. Então, o Espírito lhe permitiu entender muitas coisas que ele acabou registrando em suas cartas. O texto em Efésios 6, 10 a 12, que ele revela que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as forças organizadas, os poderes organizados das trevas que agem sobre as regiões celestiais. E finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus iniciou seu ministério ensinando a palavra, curando o homem e expulsando demônios. Aprendemos então com isso que muitas das curas físicas ocorreram quando Jesus expulsou demônios. Então, isso não implica dizer que o problema era de ordem espiritual. Ninguém mais do que Jesus tinha autoridade suficiente para explicar Mateus 12, 43 e versículo 45, do 43 ao 45. Que quando o espírito maligno é expulso do homem, ele fica vagando, vai para um lado, vai para outro. Então, quando ele não encontra o repouso, ele volta àquele seu antigo posto, Ele volta àquele homem do qual tinha sido expulso. E a Bíblia diz que quando ele volta acompanhado com mais 7. Então, a situação desse homem é pior do que antes. Ok? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Essa fala de Jesus é um ensinamento que enfoca a sua geração, que enfoca a geração que o rejeitou e que ele chamou de geração má. Mas além de trazer um ensino a respeito da geração que o desprezava, Jesus acaba ensinando algo muito importante para nós, que é o respeito do reino espiritual e dessa batalha onde nós estamos inseridos. Nós estamos numa guerra espiritual onde precisamos das armas da graça para vencer. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham ideia dessa guerra espiritual, assim como as pessoas não cristãs, as pessoas que não são crentes, os mundanos que nós chamamos, eles não têm ideia do que é isso, mas quer queira, quer não, eles estão à mercê dos poderes das trevas. Apesar de que havia muito entendimento espiritual no Antigo Testamento, faltava ainda uma percepção melhor para entender sobre o assunto. Aprendemos com as teorias do trabalho e com a psicologia o que é útil e o que é inútil. Muitos não sabem direcionar o que é útil e nem o que é inútil.
fazer a coisa certa, porém na hora errada, poder ser útil. Tudo tem a sua hora para acontecer. É o que a Eclesiastes diz. Para tudo que está, né, para tudo que existe um tempo determinado. Há tempo para plantar, para colher, né, para chorar, para sorrir. Então, tudo tem o seu tempo determinado por Deus para que possa acontecer. Quando podemos falar de guerra espiritual, já que é esse o nosso assunto, né? Por maior interesse que possa causar a abordagem da guerra espiritual, não podemos pregar nenhum culto evangelístico sobre isso, porque o objetivo de um culto é ganhar almas para Cristo. A igreja primitiva nos deixou o seu legado, Deus nos deu entendimento no Novo Testamento, que são entendimentos legais, jurídicos, além de espirituais. Deus permite que tenhamos o entendimento de algo espiritual, usando termos jurídicos de fácil aprendizado. E se há um Novo Testamento, faz-se obsoleto o Antigo, como era de se esperar. Parece-nos inútil, então, a pregação do Antigo Testamento, sendo que existe um Novo. A não ser que o Antigo Testamento seja agora pregado debaixo do entendimento do que diz o Novo Testamento. Juridicamente falando, houve a feitura de um Novo Testamento. Isso indica que o anterior ficou inválido, ineficaz e até caduco, não valendo mais em sua totalidade. Mas é claro que a Bíblia tem a cada capítulo ensinamentos importantíssimos. A questão não é desprezar todo o Antigo Testamento, mas entender que o Antigo Testamento precisa ser revisto sobre a luz do Novo Testamento. Entre outras coisas, nós aprendemos a entender e pregar o Antigo Testamento sem omitir o que diz o Novo a respeito de tal ou qual assunto. O correto, se é que entendermos direito o Novo Testamento, é ensinar o Velho conforme o Novo, o que implica mostrar Cristo nas passagens do Velho Testamento, assim como mostrar que no Antigo falava aos seus personagens uma melhor compreensão das coisas espirituais, como é no caso do tabernáculo de Moisés. Cada peça a gente podia ver Jesus ali, né? Era uma tipologia. Uma compreensão que lhes faltava lá no Antigo Testamento era da guerra espiritual, que é a mesma falha das pessoas que hoje não são crentes, né? Elas não têm ideia do que é essa guerra espiritual. A mesma deficiência de igrejas que prega maciçamente o Antigo Testamento sem a luz do Novo. Fazemos coisas inúteis em detrimento de fazer as coisas úteis, relevantes ao problema que nós enfrentamos. O ponto que quero chegar é que precisamos buscar as armas da graça para vencermos, né? Buscar as armas da graça para vencermos. Estamos numa guerra espiritual e só venceremos usando as armas espirituais. Todos devemos aceitar Jesus e aprender a andar com Ele. Devemos nos esforçar para ser um verdadeiro cristão. Segundo os ensinos da Bíblia, debaixo da autoridade de um pastorado ungido por Deus. Aceitar a Jesus é a porta de entrada principal para esse ministério, mas não é tudo. Aceitar Jesus não é simplesmente tudo. Precisamos agora buscar a Deus, buscar a Deus em oração, aprendizado da palavra, seguir a busca da santidade e entendimento espiritual. A aceitação do Evangelho ou entrada na graça nos leva a concluir que é suficiente para refrear as potestades espirituais das trevas, mas não fazer nada acarretará que elas irão voltar com reforços. No Novo Testamento, nos dá expectativas de libertação mais aprimoradas que não existiam no Antigo Testamento. Nós não entendíamos, por exemplo, que a oração era uma das armas principais nessa guerra espiritual. Agora, no Novo Testamento, entendemos que todo problema é possível
que tenha uma causa espiritual. Portanto, quando nos depararmos com um problema, devemos orar, jejuar, repreender, se esforçar em ter santidade. Esses esforços não passam desapercebidos por Deus. Na prática, alguém desempregado deve orar e buscar a Deus até que obtenha a vitória. Alguém doente deve pedir a cura até alcançá-la. Mas não devemos esquecer dos médicos, né? Não podemos esquecer da medicina, que também é muito importante. Buscar a Deus, mas também procurar a medicina. A Bíblia causa-nos muitas expectativas. A maior parte delas registrada nos livros de Salmo, no livro de Salmo, aliás. Que expectativas são essas? Prosperidade material, futuro feliz, família abençoada e longeva, cura física, crescimento espiritual, poder pessoal, manifestação de dons, entre outras promessas. Depois de certo tempo na igreja, nos decepcionamos em não ficar na presença de Deus, conforme nós gostaríamos, em santidade, que quer dizer separação para Deus. Passamos até meses sem orar corretamente. Triste, né? A insensibilidade espiritual nos afasta da igreja, o que nos enfraquece ainda mais. Realidade de muitas pessoas hoje, né? Depois de certo tempo na igreja, né, acontece que nos decepcionamos. É necessário entender que há pecados, então estamos mais expostos ainda a ataque espiritual. Com o tempo, nós entendemos que debaixo de ataque nós não devemos parar de buscar a Deus, mas devemos buscá-lo ainda mais. Se o cristão é enrolado pelo diabo, ele deve analisar onde falhou, o que permitiu que o diabo lhe tocasse. Então, aprende da lição devidamente aplicada, o diabo não tocará e nem terá mais oportunidade sobre ele. Conforme Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é material, e nem são os homens os inimigos. Antes são as forças das trevas, os demônios que podem usar homens para nos atacar. Ou seja, de trás de cada pessoa que nos ataca, tem uma força espiritual que impele a pessoa a nos atacar, a dizer coisas ruins contra nós, a levantar calúnias, a nos difamar. Mas lembremos que por trás dessa pessoa, o inimigo está usando ela para isso. Quando Jesus ensinou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, o ensino diz que não são as portas que vêm para cima da igreja. É a igreja que está atacando a fortaleza inimiga. E as portas da fortaleza inimiga não resistirão sobre o avanço dos santos. Nós lemos como se fossem portas, armas e não atacasse. Mas não são. A referência de Jesus são de portas ou portões de uma fortaleza atacada pela igreja. Essas portas ou portões não resistirão com o nosso ataque, porque nós iremos vencer em nome de Jesus. Quando o problema chega, nós oramos e obtemos a vitória. Quando atacados pelo diabo, devemos resistir em oração, leitura da palavra e intensificar a nossa ida aos cultos. Não devemos esmorecer se estamos fazendo certo e acabamos desempregados, ou doentes, ou perseguidos, ou perdemos algum benefício. Havendo qualquer circunstância adversa, devemos buscar a Deus imediatamente, intensificando a nossa busca para obtermos a vitória o quanto antes, porque a vitória já é garantida pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe e fique com esta palavra. Meditem nela, orem a Deus, busquem a Deus, e que cada dia mais vocês se aproximem mais com Deus, busquem intimidade. Fazemos como Paulo, temos que ser íntimos de Deus para que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos revelar, né?